declara abertos os trabalhos da 17ª sessão ordinária. Em apreciação, a ata da 16ª sessão ordinária do dia 16 de maio de 2023. Pela aprovação, senhora presidente. Pela aprovação, presidente. Ata aprovada. Agora, Leitura da lista dos bom processos dia. retirados de pauta e adiados. Posso ler, Edvaldo? Pode ler, por favor. De ordem da presidência da Câmara, eu passo agora a leitura dos processos adiados e retirados desta pauta de julgamento. Iniciando pelos processos da relatoria do desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, número 35 de pauta, agravo de instrumento 063-9244, dígito 73-2022, número 36, agravo de instrumento 062-2704, dígito 13-2023, número 49 de pauta, apelação civil 017-4081, dígito 87-2017, número 52, apelação civil 0062-598, dígito 33-2009, número 56, apelação civil 0167-128, dígito 78-2015, número 59, apelação civil 0011-029, dígito 71-2015, número 60, apelação civil 049-3057, dígito 79-2011, número 61, apelação civil 0107-693, dígito 57-2007, número 62, apelação civil 0044-383, dígito 96-2015, número 63, apelação civil 40427, dígito 63-2009, número 65, apelação civil 000-3805, dígito 25-2015, número 66, apelação civil 0026544, dígito 05-2008, número 68, apelação civil 054-2135, dígito 28-2000, número 74, apelação civil 015-9969, dígito 89-2012, número 77, apelação civil 0012045, dígito 10-2015, número 78, apelação civil 0008925, dígito 15-2015, número 79, apelação civil 0051674, dígito 60-2009, número 80, apelação civil 0126699, dígito 69-2015, número 104, apelação civil 0042898, dígito 09-2012. Agora os adiados da relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, é o número 125, agravo interno civil 063-3474, dígito 02-2022-50.000, e retirados de pauta da relatoria do desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, número 28, agravo de instrumento 062-7961, dígito 24-2020, 76, apelação civil 30973, dígito 44-2006. Retirados de pauta da relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, número 4, que é o conflito de competência 000-3146, dígito 41-2022, número 106, embargo de declaração civil 0020174, dígito 73-2009/5002, número 103, e agravo de instrumento 0638699, dígito 03-2022, número 114, agravo interno civil 0638699, dígito 03-2022/50.000, número 117, agravo de instrumento 0628554, dígito 82-2022, número 118, agravo interno civil 0628554, dígito 82-2022/50.000, número 120, agravo de instrumento 0637-118, dígito 50-2022, número 124, agravo de instrumento 0634131, dígito 75-2021. Esses são os processos adiados retirados desta pauta de julgamento, desembargador. Inicialmente, temos a lista de preferências sem sustentação. Temos 2 pedidos, ambos da relatoria do desembargador Francisco Darival Bezerra Primo. O primeiro é o número 64 da pauta. É uma apelação civil com duplicidade de defensoria. O número do processo é 00812-925, dígito 03 de 2005. Apelante ALFP e apelado EBM. Desembargador Darival. Está em mesa, excelência. Mas só preferência? Sim. O senhor pode ler, eu vou ler caixa alta da emenda. Vou fazer isso mesmo porque, primeiro, eu quero cumprimentar com muita alegria Vossa Excelência, com muita satisfação o desembargador Durval, o desembargador Bezerra,
desembargador Evandro, doutor Carlos Augusto, defensor. Bom dia, excelente. Doutora Suzane, a doutora Leila, cumprimentá-los todos com muito carinho e com muito respeito. Cumprimentar todos os advogados presentes nessa sessão, ao doutor Marcel. E, senhora presidente, é um processo, viu, de investigação de paternidade, pasmem, de 2005. Isso foi redistribuído, e agora veio para o meu... 2005. 2005. 18 anos. É uma tristeza muito Ficou grande, sem pai até agora, né? Está sem pai, sem registro, sem nada até agora. Então, eu vou ler o frontispício da proposta de emenda, que é algo muito... Inclusive, tive que usar, desembargador Bezerra, desembargador Evandro, desembargador Duval, uma saída salomônica. Sim. Porque como é que você vai fixar alimentos agora, depois de 18 anos? Pois é. A inflação... Então, como é que vou fixar alimentos agora, aqui no tribunal, diante de uma situação dessa? Interessante, e a sentença lá foi favorável ao investigando. E eu vou ler o frontispício, que o frontispício diz tudo, viu? Sentença improcedente do pedido de investigação de paternidade. No caso, as folhas 41, 57 e 64, vez que o promovido tentou por diversas vezes esquivar-se da produção de provas contra si, entre elas a pericial, o exame de DNA e a testemunhal, ausentando-se sempre às audiências marcadas. 2017, 2009, 2009. A essa altura, passado quase 24 anos do nascimento do autor, sobrevém a consagração e o restabelecimento da ordem jurídica posta, em observância das súmulas número 5301 e 594 do STJ, bem como na tese jurídica firmada no âmbito do tema repetitivo número 717 do Tribunal de Cidadania para o pedido de alimentos. Por igual, impõe-se determinar o regresso dos autos ao juiz de origem, soberano em matéria de prova, para equacionar o dimensionamento das necessidades de um e das forças financeiras do outro, ou até usar de técnicas legais de persuasão para conduzir a um salutar acordo, de modo a proporcionar uma solução conciliatória nessa dimensão remanescente negociável do pedido autoral. Parecer ministerial favorável ao apelo, provimento parcial do apelo e o regresso dos autos na instância primeira para a condução do acertamento da prestação alimentícia refratária. É como voto, excelência. Nós já temos voto provisório? Desembargador Bezerra, confirma? Confirmo, só lamentar que não vai ser resolvido ainda hoje, né? Ainda vai voltar para o juiz. Como calcular esses alimentos? Vai passar mais 2005 para cá. Bota mais 10 anos para frente. Eu também confirmo meu voto provisório. E proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e parcialmente provido. Graças a Deus, né, desembargador Dario? Eu tenho vários assim. Um processo para ser urgente, né? Aí os advogados ligam, cobrando, mandam para a ouvidoria. Eu nunca tinha ido à ouvidoria, depois que eu estou nessa Câmara, já fui algumas vezes à ouvidoria, já me procurou. Eu digo, não, você não só tem o novo Código de Processo Civil, que manda que se obedeça a ordem cronológica de ingresso. Por outro lado, tem a meta 2 do CNJ, que é taxativa. Você tem que julgar os processos mais antigos. Como é que eu posso julgar os processos mais atuais em detrimento dessas determinações legais? Manda, obriga. Inclusive, boto meta 2 CNJ, né? E a defensoria, quem vai ficar? Desembargador, ainda tem outro processo nosso. O outro também é a defensoria, né? Tá certo. Desculpe. É o número 70, desembargador. Pois não, excelência. Aí esse é mais novel, é mais novo. É a apelação civil 0028-834, dígito 67 de 2018. Apelante é Maria Regilene de Oliveira e a apelada é Maria Esmeraldina Mendes de Souza. Com a palavra, o desembargador Dario. Pois não. Cumprimentando a todos mais uma vez, sentença improcedente do pedido reivindicatório de reparação por perdas e danos. No caso, a autora pretende reaver imóvel que se julga proprietária. Todavia, as folhas 43 e 44 transparece o contrato de compra e venda do bem.
aquisição de forma legítima e de boa-fé. A requerente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito na forma do artigo 373.1 do Código de Processo Civil, a saber, não apresentou registro imobiliário do bem com a sua titularidade. Nada a reparar, portanto, eu estou desprovendo o recurso, senhora presidente. Eminentes pares. Desembargador Bezerra, confirmo o voto. Sua Excelência, presidente. Eu também confirmo o meu voto provisório acompanhando a relatoria e proclamo o resultado. O recurso foi conhecido e 10 provido. Agora sim, né, doutor Carlos Augusto? A doutora Leila quem vai sair, né? É a Leila que vai sair. Muito obrigada, um abraço. Tu estás sem som, Leila. Se quiser ficar, ótimo. Hoje a sessão não é muito longa. Vamos iniciar os processos com pedido de sustentação oral. Temos preferencial, 2 advogados aqui presentes. Tem pedido deles? Tem, tá aquele senhor deu, 228. Entendeu? 228. Isso. 228. Não, então 228, não. A senhora não vota nele. É do desembargador Evandro. Ah, do desembargador Evandro, né? 228. É a apelação cível número 018-0522-84 de 2017. Apelante apelado Marcos Antônio Martins Aragão. Apelante apelado Ana Patrícia Farias Aragão. Apelante apelado Colmeia Fátima Residência e Empreendimento Imobiliário. Relator, desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. Os advogados dispensam a leitura do relatório. Então, doutor, arrumado? Quando puder iniciar, tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Assim, além de ser uma homenagem, porque é bom que as novas gerações, ou os que estão chegando, vejam como é que se deve comportar um magistrado. Mais passado já assumi para presidência, eu não quero mais. Assim, regimentalmente. Muito bom dia. Eu saúdo a todos na pessoa da excelentíssima senhora presidente, doutora Maria da Livramento, às quais eu me dirijo com a grata satisfação de merecer o precioso tempo. Doutor Evandro, doutor Duval. Bom, essa ação diz respeito a um apartamento residencial em que eu e minha mulher, na qual eu sou parte, e também advogo em causa própria. Esse apartamento foi comprado em 2012. O doutor estava falando de uma ação de 2005. Nós estamos desde 2012 com esse problema em função da mora da construtora, que atrasou a entrega do apartamento. Então, apenas fazendo aqui uma linha do tempo, para facilitar aqui o entendimento, a promessa foi feita em dezembro de 2012, a entrega prevista era para junho de 2015 e só foi entregue em 2017. Nós fizemos de tudo para procurar uma solução conciliadora com a construtora, mas não foi possível. E vale comentar aqui, de passagem, para os senhores entenderem, esse apartamento se situa ali por trás da igreja de Fátima,
Ele tem 200 metros quadrados. E o cerne da questão, doutora Livramento, é que eu tenho que confessar aos senhores que esse apartamento diz respeito a um problema existencial que eu tinha. Eu sempre tive a vontade, o desejo enorme, depois de casado, de trazer a mamãe, que era viúva, a morar conosco. Daí esse apartamento tão grande, de 200 metros quadrados. Mamãe, doutora Livramento, era uma pessoa muito resolutiva, muito resolvida. Doutor Duval, mamãe era professora de latim e grego. Olha aí, legal. Mas era uma pessoa chata. Porque a mamãe era muito convicta das opiniões dela. E por que eu estou dizendo isso? Porque para eu fazer a mamãe morar comigo, eu tive que me submeter a um apartamento grande. A mamãe tinha quase 80 anos e não queria ninguém morando com ela. A mamãe tinha uma frase, apenas para ilustrar aqui um pouco, a mamãe tinha uma frase que ela dizia assim: ninguém me governa, ninguém me governa, eu tenho meus princípios. Minha mãe. Muito 84, resolvida, 87, muito culta, muito religiosa, era ministra de Eucaristia, 87, muito amiga de Dona Luiz Lochaida. Então, tudo isso dificultava muito para mim. Bom, começamos a pagar o apartamento e em 2015 o apartamento não saiu. Infelizmente, em 2016, a construtora Imora, a mamãe teve um AVC violento, fazendo um café, doutor. E passou 6 meses na UTI. Eu quase fico louco, colocando aqui para os senhores, quase fico louco. Eu não me lembro do momento em que eu fiquei tão perdido na minha vida. Porque a mamãe era minha referência, era minha confidente. Eu, mais do que filho, como diz a música, eu era fã. Adorava ver a mamãe conversando. Pois bem, a mamãe faleceu em dezembro de 2016 e logo depois a construtora entrou com a notificação para a gente pagar o saldo devedor. Acontece que já fazia, a sentença reconheceu 17 meses de atraso da obra, mas faz muito mais, porque ela considerou os 180 dias de tolerância e ela deu mais 2 meses, porque eu, para atender a mamãe, retirei um banheiro, que ela queria um quarto grande, ela queria uma cuidadora para ela, também outra luta para conseguir convencê-la. Mas, enfim, a construtora nos notificou, ainda em mora, porque ela entendeu que a obra pronta a gente já deveria pagar. Ocorre que a sentença ela reconheceu o marco para pagamento na averbação do habite-se, que foi 27 de julho de 2017. E a construtora nos notificou dia 18 de julho de 2017. Então, a construtora, ela quando nos notificou, ela estava em mora. Bom, nós ingressamos com a ação em outubro. Por que não foi antes? Devido a essa questão, a mamãe ter passado muito tempo na UTI e eu estava absolutamente arrasado. Pois bem, o que é que eu queria pontuar aqui na nossa apelação? Eu queria destacar 4 pontos, bem rápido, para ver se eu consigo me fazer entender. Para começar, a relação é consumerista, né? CDC. Ocorre que a sentença, ela simplesmente ela não reconheceu os pontos em que para a gente eram primordiais para a gente conseguir resolver a pendência. Um deles era a evolução da planilha evolutiva do débito. Essa planilha nunca foi mostrada, com os índices aplicados, o desconto por conta do atraso, nada. A abusividade da cláusula resolutiva, porque ela é unilateral. O contrato ele só prevê a resolução do contrato por conta de uma das partes, no caso, o comprador. A inversão do ônus da prova, que em nenhum momento nos foi dado, e quando a construtora nos cobrava, inclusive, taxa de condomínio e IPTU, quando a gente nunca teve a posse. Então, isso aí foi o primeiro ponto que dificultou muito a nossa defesa.
O segundo ponto que dificultou bastante, e aí vem a questão, é a notificação da construtora. O contrato, ele dizia que nós tínhamos que pagar em 2 oportunidades, uma ou outra, que eu já vejo um certo abuso aí. Mas vamos lá. Era quando a obra tivesse acabada ou na expedição do habites. E a sentença, ela entendeu que o marco de pagamento, doutor Evandro, era justamente a averbação do habites. Bom, de acordo com a lei, nós teríamos que ser notificados regularmente para a gente purgar a mora, entre aspas, né? Mas, enfim, essa intimação nunca foi feita. A gente nunca recebeu uma intimação para pagar. Daí, ato contínuo, a resolução do contrato. O juízo da causa entendeu que o contrato tinha que ser extinto, porque nós não pagamos no marco que a sentença entendeu de mudar. Então, nós defendemos na apelação que a mora deixou de ser ex ré para ser ex persona. Nós teríamos que ser notificados para pagarmos o saldo devedor restante, com a devida compensação pela conduta culposa da construtora, já que foi reconhecido, inclusive, o atraso da obra. Finalmente, para concluir, nós entendemos que o mais curioso nessa causa é que nem a construtora pede a resolução do contrato, ela pede para intimar, inclusive na reconvenção, nas folhas 246, ela abre um tópico da necessidade de intimação para os autores pagarem o valor incontroverso. Vale lembrar que antes, bem antes, lá atrás, houve uma audiência de conciliação em que nós propomos pagar. A construtora nunca aceitou esse valor incontroverso e não falava de nos dar a posse. Considerando que nós íamos vender o apartamento da mamãe e o nosso casal para comprarmos da construtora, a gente ficou impossibilitado. Como a mamãe era essa pessoa muito rigorosa, tudo dela era o nome dela, viu, doutor? Nada, tudo. Eu não tinha nem senha das contas da mamãe quando ela faleceu, para vocês terem uma ideia. Então, assim, a construtora não pedia a resolução do contrato, nós também não, e o juiz sentenciante, ele deu a resolução do contrato. Foi outra insurgência da qual nós apelamos. Bom, o que é que nós pedimos aqui? Nós pedimos, no recurso de apelação, nós pedimos a suspensão da sentença de primeiro grau. Nós entendemos que ela viola, inclusive, questões de ordem pública, que é o CDC. E se não for esse o entendimento, a intimação das partes para pagarem. Essa é a questão que a gente coloca. Existe uma série de problemas aqui que não dá para a gente colocar, mas só eu fui, doutora Livramento, da última sessão, eu ouvi a senhora comentando sobre conciliação, só eu fui 3 vezes na construtora tentar conversar. Construtora em Fortaleza, senhores, dificilmente negocia, sobretudo quando os compradores não têm a posse. É muito difícil. E o segundo ponto que se coloca é que quando a sentença ela deu a resolução do contrato, então deixou a construtora muito à vontade para não querer negociar, porque ela podia renegociar o apartamento, desde que ela colocasse o calção que a sentença impôs. Esse calção ainda não foi possível. Então, assim, a questão está no limbo. Como eu disse para os senhores, desde 2012 que a gente está com essa questão, mais de 10 anos. E, doutor Duval, doutor Bezerra, o senhor não sabe como é difícil a gente advogar em família, sobretudo quando tem a mulher do lado e discutindo todo dia, cadê, como é que vai ficar. Então, é uma questão que eu gostaria muito de ver resolvida.
Muito obrigado pela atenção dos senhores. Até a próxima. Desembargador Evandro. Pois não, senhora presidente. Eu inicio saudando Vossa Excelência, os eminentes pares, desembargador Durval, Aires Filho, desembargador Darival Bezerra Primo, desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, a ilustríssima Procuradora de Justiça, doutora Suzane Pompeu, o ilustre defensor público, doutor Carlos Augusto, Bom dia. advogados, servidores, doutor Marcel. De logo eu adianto, parabéns pela sua sustentação oral, que em quase tudo que o senhor requereu, houve o atendimento. Há apenas uma pequena modificação quanto à adequação dos valores a títulos de danos morais e dos lucros cessantes. O voto já foi disponibilizado com antecedência aos pares e vou me cingir à leitura da proposta de ementa. Apelações cíveis, promessa de compra e venda, ação declaratória de nulidade de cláusula contratuais com pedido de indenização por danos morais e materiais, inadimplemento de ambos contratantes, aplicação da lei consumerista, apelo autoral acolhido quanto à fixação de apenas 180 dias como prazo de tolerância para entrega do imóvel e em relação à extinção da reconvenção por ausência de pressupostos processuais. Recurso da demandada atendido no que toca à adequação dos valores indenizatórios referentes aos prejuízos imateriais e lucros cessantes. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença alterada em parte. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes, com o intuito de reformar a sentença proferida pelo juiz da 34ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais proposta por Marcos Antônio Martins Aragão e outro, em face de Colmeia Fátima Residência Empreendimentos Imobiliários Limitada, que julgou parcialmente procedentes tanto os pedidos autorais como a reconvenção movida pelo polo passivo. Nos termos do entendimento jurisprudencial pátrio, não há abusividade na inclusão de cláusula de tolerância de 180 dias nos compromissos de compra e venda, firmado com o consumidor, a fim de contemplar hipóteses de atraso da obra por fatores externos, tais como contratação de pessoal, chuva, falta de material, etc. Contudo, revela-se abusiva a prorrogação indefinida do referido prazo, uma vez que tal situação coloca o consumidor em exagerada desvantagem, ex-vivo artigo 51.4 do CDC. Sobre os 2 meses a mais de tolerância fixado na sentença, o polo ativo demonstrou, ao longo dos autos, que a alteração do projeto já era prevista contratualmente como opção de planta do imóvel. Além disso, a implementação da mudança se deu dentro do período inicialmente firmado para a entrega do bem, ainda no ano de 2014. A rescisão de contratos de promessa de compra e venda somente se opera após manifestação judicial, ainda que eventualmente
presente cláusula resolutiva expressa no contrato. Ademais, a notificação prévia é condição de validade da ação de resolução de compromisso de compra e venda de imóvel em virtude de falta de pagamento. Artigo 32 da Lei 6.766, de 79. Por via de consequência, a reconversão em foco nos autos, cuja finalidade era rescindir o contrato, deve ser julgada improcedente. Acerca do dano moral, faz-se necessário, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora e para adequar o valor aos parâmetros desta Corte de Justiça, aqueles parâmetros usados aqui nesse órgão fracionário, minorar o quanto fixado na origem, passando a condenação a perfazer o montante de R$10.000. Quanto aos lucros cessantes, deve-se observar as disposições contratuais inicialmente pactuadas, ao mesmo tempo em que se busca evitar a onerosidade excessiva da medida. Dito isso, aplica-se o percentual de 0,3 sobre o valor do bem por mês de atraso, a título do que se deixou de receber em decorrência da demora na entrega do imóvel. Recurso conhecido e parcialmente providos, recursos conhecidos e parcialmente providos, sentença alterada em parte. É como o voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador. Desembargador Duval. Sim, eu voto com o relator, mas apenas só uma pequena indagação. A condenação do dano moral foi em R$10.000? R$10.000. 10 mil. É que realmente a gente vem mantendo esse patamar, né? Numa linha geral, né? Confirmo, senhora presidente. Voto antecipado. Desembargador Darival. Eu quero cumprimentar o doutor advogado sustentando, lamentar, né, esse período de agrura que ele passou, né, acompanhando esse processo em causa própria, e mais com relação ao voto do desembargador Evandro, eu já ouvi provisoriamente, e já, inclusive, já o acompanhei, e agora eu ratifico o meu voto provisório. Obrigada. Proclamando o resultado, os recursos foram conhecidos e parcialmente providos, a sentença foi alterada em parte. Perfeito. Obrigado. Quero agradecer a todos aqui em cima. Muito obrigado, doutor. Agora nós vamos seguir na relação. O número 17 da pauta é da relatoria do desembargador Duval. É o processo 014-1313, dígito 45, é uma apelação cível. O apelante é João Vitor de Freitas Salles. Apelante Diana Cavalcante Gugel Carlos. E o apelado Porto Freire Engenharia e Incorporação Limitada. O advogado solicitante. O advogado solicitante é Juliana Martins Araújo. Doutora está presente? Doutora Juliana. Juliana Martins Araújo. Não. Ela desistiu, senhora presidente? Não está atendendo, eu não sei se está acontecendo. Faça o pregão. Antigo pregão. Doutora Juliana Martins Araújo. O prazo, não?
Não está presente, vamos à leitura Senhora presidente, só o resultado. Na verdade, é a força normal dos contratos, né, da evolução de valores, de modo que eu estou com o recurso conhecendo o improvido e mantendo a sentença na altura em que foi prolatada. É assim como voto, senhor. Desembargador Darival, confirma o voto provisório? Também mantenho a sentença primeira e acompanho o voto do eminente relator. Desembargador Bezerra? Confirmo, presidente. Então, proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e improvido. Improvido, né? Ainda do desembargador Darival... Durval, né? Durval. Manda um recado para ele, ele está aqui bem pertinho. Desembargador Durval, é o número 21 da pauta. 21, exatamente. É tudo com D, né? Também. É a apelação cível 015-6227, dígito 17 de 2016. Apelante, Veredas, Empreendimentos Imobiliários e Participações Limitada. O advogado solicitante é Raquel Aragão Farias. O apelado é Raul Serrano de Andrade Neto. O relator, número 21 da pauta. É da relatoria do desembargador Durval. A advogada solicitante é Raquel Aragão Farias. Está presente? Bom dia, estou sim. Bom dia. Bom dia, doutora. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, pode iniciar a sua sustentação pelo prazo de 15 minutos. Tudo bem. Primeiramente... Ela é apelante, né? Pela Veredas. Ela é empate. Ela poderia... parcial, também não posso dar o resultado, né? Bom dia. Pode iniciar, doutora. Aos eméritos desembargadores, aos nobres colegas, a todos os presentes nesta sessão. Essa apelação é da Veredas, né? Na origem, trata-se de uma ação de rescisão contratual motivada pelo comprador. A Veredas é a vendedora. E a sentença, apesar de reconhecer que a rescisão foi motivada pelo comprador, ela condenou a Veredas a restituir os valores pagos pelo comprador, desrespeitando a norma contratual, que previa a retenção de 25% dos valores que ele havia pago, né? Então, ela determinou a devolução de 90%, para que a Veredas apenas retenha somente 10%, atualizado pelo índice também, que não é o índice previsto no contrato, o índice previsto contratualmente foi o INCC, inclusive o INCC foi o índice solicitado pelo autor no pedido inicial, então, assim, nesse ponto, a sentença, ela se configura extra petita, né, onde foi concedido algo diferente do que foi pedido, e principalmente em relação aos juros de mora. A sentença determinou a restituição com incidência de juros de mora desde a citação, quando, na verdade, a gente tem julgados, assim, pacífico no STJ, que os juros vão incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que determina essa devolução dos valores, tá? Então, assim, em resumo, são 4 pontos que a gente deve observar. Primeiro, a dissolução contratual foi solicitada pelo autor por motivos pessoais, tá? Sem nenhuma conduta da Veredas que pudesse influenciar. O contrato estipula o percentual de 25% de retenção em prol da empresa, né, da Veredas, a correção monetária com base no índice do INCC e o termo inicial dos juros de mora, que deve ser do trânsito em julgado. A gente tem, inclusive, entendimento do TJCE, também pacificado no STJ. Eu só queria acrescentar que esse tema, que em relação aos juros de mora, foi fixada uma tese no STJ, é o tema 1002, onde a tese firmada foi justamente que a devolução dos valores pagos, os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão. Outro ponto muito importante
é em relação à súmula 543 do STJ, que, embora a sentença tenha usado como fundamento a súmula 543, ela não se aplica ao caso, porque, repetindo, né, o desfazimento do contrato ele foi causado pelo próprio autor. Então, não tem aplicação à súmula 543 que embasou a sentença. De forma resumida, esses são os 4 pontos da nossa apelação. Por isso, a Veredas pugna pelo provimento do recurso de apelação com a reforma desses pontos mencionados. Obrigada. Na verdade, seria até um pouco desnecessário a defesa da advogada, porque realmente, em parte, né, nós estamos adotando o pensamento dela de modo... Embora que o recurso tenha sido parcialmente provido, sentença reformada em parte, realmente, eu estou também majorando para 25% os valores de retenção, de acordo com o que está pacificado com a jurisprudência, né? De modo que uma apelação civil, ação de resolução contratual, com restituição de valores pagos, promessa de compra e venda, desistência do promitente comprador, de modo que eu estou também adotando a súmula 543. Recurso conhecido e parcialmente provido, assim como o voto, senhora presidente. Desembargador Darival, confirma o voto provisório? Confirmo, excelência. Acompanhamento do relator. E desembargador Bezerra? Também confirmo, presidente, com o relator. Então, proclamando o resultado, o recurso foi parcialmente provido. Obrigada, doutora Raquel. Raquel. Obrigada a todos. Ela foi a vencedora. 10 passou para 25. Só fazendo aqui um parêntese, o doutor Marcos está alegando que fez um requerimento, ou que não fez o requerimento e quer uma sustentação de um processo da minha relatoria. Eu não posso abrir mão, doutor Marcos, porque eu acabei de negar um aqui de uma pessoa que está lá online, entendeu? Aqui pelo chat. Então, eu vou dar ao senhor a cópia da resolução para não acontecer mais. É a resolução número 10 de 2020. Passo para ele passar ali para ele. A Câmara tem uma secretaria, então não pode ser resolvido pelo gabinete. O senhor disse que ligou para o meu gabinete e nem foi atendido. Aí não tem como a gente... Como o advogado está presente, só a preferência. Né? Não tem nenhum problema. Não tem nenhum número. Qual é? 164. Processo 062-2902, dígito 50. É esse, doutor? Eu vou ler aqui a ementa. É Mônica Moreira. Então, as partes são agravantes: Mônica Moreira Meirelles e Yasmin Meirelles Aragão. Agravado shopping, consórcio Shopping Parangaba. Agravo de instrumento, direito processual civil e resignação interposta nos autos da ação de execução, combatendo a decisão preclusa dos embargos à execução, que não conheceu o efeito suspensivo aos embargos, manifesta preclusão temporal, impossibilidade de conhecimento do recurso. O recurso não foi conhecido por ser intempestivo. O senhor diz que está agravando de uma decisão, quando no corpo da decisão fala de uma outra que já foi proferida há algum tempo. Só combate a que já não é aquela indicada, e sim uma outra. Foi por isso que eu não conheci do recurso.
Desembargador Evandro, mantém o voto provisório? Ratifico o voto provisório e acompanho Vossa Excelência. Desembargador Duval, também. Vossa Excelência. Então, proclamando o resultado, o recurso não foi conhecido. Assim que terminar aqui, eu libero o voto para o senhor. Ok. Dando prosseguimento ao processo de pauta número 22, é uma apelação civil 0168826, dígito 17 de 2018. O apelante é Fortal Empreendimento, apelante SOS Empresarial e Participações Limitada. O advogado solicitante é José Júlio da Ponte Neto ou Caio Bruno Macedo da Ponte. A apelada é espólio de Janete Ribas. Inventariante Sheila Ribas Tavares Fedel. Advogado solicitante Alexandre de Andrade Cristóvão. Ambas as partes solicitaram. Estão presentes os advogados? Tem que saber. Presente. Presente pela apelada. Doutor Felipe Luiz. Mas está com procuração dos votos. Já olhou? E pelo apelante também? Apelante presente. Pelo apelante está, né? Relator desembargador Duval. Pois não, senhora presidente. E os advogados das duas partes estão presentes? Sim. Chame aí. Sim. Doutores, os senhores dispensam a leitura do relatório? Sim. Sim, dispensa. Mas pelo doutor Caio. Então, com a palavra, inicialmente, o doutor Caio. Pronto, bom dia, excelências. Agradecer aqui a oportunidade de fazer essa sustentação oral. Porque a presente demanda, né, na verdade, é uma ação monitória que visa, né, a cobrança de alguns cheques. E a juíza de primeiro grau julgou totalmente procedente os pedidos. Só que essa ação monitória ela não é tão simples quanto aparenta ser, né, porque ela está vinculada a um negócio jurídico que foi uma desapropriação ocorrida em São Paulo. Então, cheques foram dados em garantia. Né? Além disso, a juíza ela não observou essas questões peculiares do caso concreto. E a partir do momento que foi apresentado a defesa por nós, né, pela parte, já foi proferido o julgamento sem ter dado a oportunidade das partes de apresentarem alguns outros requisitos, por exemplo, a discussão de cláusulas contratuais. Então, assim, de uma maneira bem direta, o primeiro ponto seria isso, o cerceamento de defesa, já que as partes, né, a SOS Empresarial e a Fortal não tiveram oportunidades de se manifestarem sobre essas cláusulas contratuais. E nós acreditamos que a juíza deveria ter proferido um despacho ou marcando a audiência para exatamente acabar com essas dúvidas. E o outro ponto seria exatamente a vinculação ao negócio jurídico, porque a presente monitória está vinculada a um negócio jurídico de desapropriação. Então, a desapropriação foi ocorrida pelo INCRA e o próprio contrato objeto dessa demanda vincula o negócio jurídico, a própria eficácia do negócio jurídico, a homologação de habilitação de crédito no processo sobre o número 0020-169.1987.4.03 de 6100 que está tramitando em São Paulo. Então, como não houve essa homologação, não poderia ser exigido os cheques. E que, de fato, foram apresentados esses cheques. Né? Então, assim, foram apresentados e a parte contrária simplesmente veio cobrá-los e a juíza julgou totalmente procedente, não levando em conta essa cessão de crédito com essa cláusula de condição suspensiva. E, além do mais, julgou totalmente procedente, não levando em consideração os juros moratórios, porque nós temos um tema repetitivo do STJ que vai falar que os juros moratórios só vão incidir a partir do momento apresentado à instituição financeira. É o tema 942 do STJ. Então, assim, foi julgado totalmente procedente, inclusive não levando em consideração essa taxa de juros que não deveria ter incidido. Assim, de maneira bem sucinta, bem objetiva, é basicamente isso. A juíza não observou o princípio da
da vedação decisão surpresa, onde nós acreditamos que ela deveria ter marcado uma audiência exatamente para dirimir essas dúvidas. Em termos de direito material, o cheque ele está atribuído a um negócio jurídico com uma cláusula de condição suspensiva. Então, a partir do momento que a juíza autoriza esse pagamento dos cheques, a gente vê um verdadeiro enriquecimento ilícito da parte contrária, uma vez que não poderia ser cobrado por conta dessa cláusula contratual, né? E essa cláusula contratual está anexada aos autos. E, por último, também a questão dos juros moratórios, né? Que uma vez que os cheques não foram apresentados à instituição financeira, nós acreditamos que não deveriam incidir esses juros moratórios. É basicamente isso que está na peça de apelação. Então, é dessa nossa fala, certo? Bom dia. Bom dia, doutor. Muito obrigada. E o outro... Passa a palavra para o doutor Felipe Duz. Bom dia aos nobres colegas, ao excelentíssimo desembargador relator Durval e aos nobres julgadores. Bom, como informado pelo advogado da apelante, trata-se de uma ação monitória, né, que visa a cobrança de cheques que são oriundos de uma obrigação constituída a partir de um negócio jurídico celebrado entre as partes, referente a uma cessão de créditos, uma cessão de direitos creditórios. Num primeiro ponto, é defendida a questão da anulação da R-sentença por cerceamento de defesa pela juízo de primeira instância não ter proferido o despacho saneador. Ao nosso ver, não cabe anulação da sentença, porque a cessão de crédito pactuada entre apelado e apelante revestiu-se de todas as formalidades legais, sendo ela formalizada por um instrumento público e com detalhamentos previstos num instrumento particular. Além do mais, no recurso, o apelante não aponta em nenhum trecho da sua defesa o que mudaria efetivamente a sua situação processual se anulada essa sentença, e o que modificaria a sentença com a produção dessas provas que é requerida. Então, ao nosso ver, não há o que se falar na anulação da sentença por cerceamento de defesa. Num segundo ponto, é defendido que há uma condição suspensiva legal da obrigação devido a esse crédito não ter sido homologado perante o INCRA. Então, eles defendem que não cumpriram a obrigação de pagar os cheques, porque deveria ter ocorrido essa homologação judicial dos direitos creditórios. Todavia, num primeiro ponto, nós defendemos que isso não foi alegado em embargos monitórios, e somente foi alegado agora em sede de recurso de apelação, o que, na verdade, se trata de uma verdadeira inovação recursal que não pode ser admitido. E, se caso admitido, entendemos que a condição suspensiva, ela deriva de um dispositivo expresso de lei, e que na apelação interposta pelos apelantes, eles não apontam qual seria esse artigo de lei que ensejaria essa condição suspensiva legal. Ao nosso ver, basta analisar a cláusula 4ª e 5ª do instrumento público que está juntado nos autos para constatar que a cedente apelada em nenhum momento se responsabilizou pela homologação do crédito cedido e nem fixava que a validade e a eficácia do negócio jurídico dependia dessa realização. Tanto é que ela cedeu um direito de 15 milhões numa indenização a ser paga pelo INCRA diante de uma desapropriação pelo pagamento de apenas 3 milhões. Então, assim, ao nosso entender, se fosse esse levantamento imediato, se tivesse já uma data pré-fixada, não existiria o motivo da apelada vender um direito de 15 milhões por 3 milhões. Sendo, portanto, então, descabido e ilógico que é defendido, já que foi expresso no instrumento de cessão de créditos que a exigibilidade do pagamento não se daria pela homologação desse pagamento pelo INCRA. E, por final, num quinto ponto que também foi defendido, que a apelante fortal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Essa defesa também levantada em apelação não foi defendida em embargos monitórios, o que nós também entendemos que é uma segunda inovação recursal.
E mesmo que for apreciado tal mérito, nos termos da escritura pública e do instrumento de particular, ela é cessionária do crédito recebido, e os cheques foram instruídos pela SOS, que é a outra apelante. Então, ambas são beneficiárias. E num último ponto, no que tange a questão dos juros moratórios, nós entendemos que eles são aplicados, sim, porque não há nenhuma circunstância legal ou convencional que suspenda a cobrança de tal encargo. Num segundo ponto, a emissão dos cheques e o cronograma de pagamentos são expressos e apontam com clareza as datas de vencimentos, e então possuem um termo certo. E 3, porque os juros devem incidir a partir do vencimento de cada cheque. É o que cabia eu falar no momento, agradeço a oportunidade e tenham um bom dia a todos. Obrigada, doutor. Passar a palavra ao desembargador Durval. Senhora presidente, trata-se de um julgamento antecipado sem que o juízo de primeiro grau tenha feito o saneador e, ao mesmo tempo, era uma questão de cognição completa. De modo que eu estou, senhora presidente, anulando essa sentença, devolvendo os autos para que outra seja dado. Não é? E aqui eu parabenizo aos dois advogados, doutor Caio Bruno e doutor Felipe Dus, pelas excelentes manifestações, de modo que é assim que eu voto. A apelação está sendo conhecida, mas também provida, sentença retornada, porque anulada. Assim como voto, senhora presidente. Desembargador Darival. Saudando os dois causídicos sustentantes, eu ratifico o voto provisório e acompanho o eminente relator. Desembargador Bezerra. Também, confirma presidente, o voto. Confirmo, presidente. Só de acrescentando que recebi um dos advogados no meu gabinete e teve a oportunidade de explanar o seu pensamento. Sim. Mas, no caso, acho que o desembargador relator está correto e acompanha de forma integral. Então, proclamando o resultado, o recurso foi provido com a anulação da sentença, porque não tem aqui, só tem que foi provido com o retorno dos autos à origem. Obrigada aos doutores Caio e Felipe. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Obrigado a todos. O número 63 já foi. Foi adiado, né? O 98 é da relatoria do desembargador Francisco Darival. O apelante é a Companhia Energética do Ceará. O apelado é Suramérica Companhia Nacional de Seguros. O advogado solicitante é Rafael Clienque dos Santos. São dois. E o Bruno Expulsão. O doutor Bruno. Estão presentes os advogados? Chama aí. Está presente, doutor Bruno. Aqui, no caso, é um ou outro? É. Então, a apelação a sustentação foi requerida pelo advogado do apelado. Desembargador Darival, o senhor quer se pronunciar? É desnecessário, né? Só, senhora presidente, eminentes pares, cumprimentar o doutor advogado sustentante, dizer que não há necessidade da sustentação oral, acredito, porque eu estou conhecendo o recurso, mas o desprovendo. O doutor Bruno dispensa a sustentação, já que o seu cliente foi favorecido? Vossas Excelências, tendo em vista o posicionamento, se não houver divergência nessa Câmara, eu dispenso a realização da sustentação oral e peço, por gentileza, que conste a presença, desde já agradecendo e desejando a todos um bom dia e um bom resto de trabalho. Muito obrigado. Então,
Dispensa, pode ler. Sim, é só isso. Então, eu vou ler, já foi disponibilizado para o Bezerra e a senhora trabalha com isso, estou só conhecendo do recurso e o desprovendo. Então, o desembargador Bezerra mantém. Eu também votei com o relator e confirmo o meu voto provisório e proclamo o resultado. O recurso foi conhecido e desprovido. Obrigada, doutor Bruno. Obrigado. Agora, o número 130 da pauta é a apelação cível 0200-478, dígito 19. A apelante é o Banco Itaú Consignados S.A., o advogado solicitante é a Vitória Francis Jerônimo Cunha e o apelada Luísa Magalhães de Carvalho, relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A advogada está presente, doutora Vitória Francis Jerônimo. Bom dia, sim, estou presente. Doutora, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. Então, tem a palavra pelo prazo regimental, 15 minutos. Meus cumprimentos à Quarta Câmara, aos servidores e aos advogados aqui presentes. Em síntese, a parte autora alegou em sua inicial que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício, uma vez que supostamente não contratou os empréstimos consignados e não autorizou os referidos descontos. Após a instrução do feito, o juiz o julgou parcialmente procedente a ação, devendo assim a sentença ser reformada pelos seguintes motivos. Preliminarmente, houve o cerceamento de defesa da instituição financeira, tendo em vista que ocorreu o julgamento antecipado do feito e não foi oportunizada a produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato. No mérito, o banco comprovou que o contrato foi devidamente firmado pela parte autora, trazendo aos autos o comprovante de empréstimo, devidamente assinado pela parte autora, e o comprovante de transferência por meio de TED em conta de titularidade da parte autora, sem qualquer inconsistência pelo banco destinatário e nunca contestada pela parte autora. Deste modo, requer que o pedido de indenização em danos morais seja rejeitado em face do pedido ser totalmente sem fundamento. E, subsidiariamente, requer que o valor seja revisto para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, não há que se falar em indenização por dano material, muito menos em devolução em dobro, tendo em vista que a contratação foi legítima e, conforme já exposto e comprovado nos autos, os valores descontados da parte apelada são devidos em face da regular contratação do empréstimo. Por fim, requer subsidiariamente que a sentença seja modificada a fim de constar expressamente os parâmetros de incidência dos juros de mora da data do arbitramento dos danos morais e a incidência também dos danos materiais a partir da citação. Essa é a sustentação e agradeço. Devolvo a palavra ao desembargador Francisco Bezerra Cavalcante para a apresentação do voto. Pois não, presidente, bom dia mais uma vez a todos. Presidente, é mais um caso que se repete semanalmente nesta Câmara, né? Exatamente. Como eu tenho dito semanalmente, são inúmeras as ações envolvendo empréstimo consignado, né? No caso aqui não é diferente, presidente, na verdade, eu estou afastando uma preliminar de cerceamento de defesa, que não vi esse cerceamento. Vi que, na verdade, há indício de fraude, presidente, porque as assinaturas que se confrontam na espécie não condizem, né, com a assinatura da idosa. Aqui, portanto, presidente, eu não tenho nenhuma divergência contra o juiz, do que pronunciou o juiz, e conheço da apelação, mas dou por desprovido e mantenho de forma integral a sentença vergastada. É como voto. Eu acompanhei o voto de Vossa Excelência e pergunto ao desembargador José Evandro como vota. Também acompanho o eminente relator, senhora presidente.
Proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e 10 provido. Obrigada, doutora Vitória France. Eu agradeço. Bom dia a todos. Agora, o processo número 185 da pauta é da minha relatoria. É a apelação cível 026-2733, dígito 41 de 2021. O apelante apelado é Unimed Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica Limitada. Apelante apelado Ana Maria Barroso Coelho, apelante apelado Joaquim Coelho Neto, advogado solicitante Marcos Levi Gondim Sales, apelado Central Nacional Unimed. A parte autora solicitou. A parte autora, chamo. Por gentileza, doutor Marcos Levi está presente. Pronto. Olá, muito bom dia. Estou presente, doutora. Doutor, o senhor dispensa a leitura do relatório? Perfeitamente, excelência. Então, tem a palavra pelo prazo regimental. Nobres desembargadores, muito bom dia. A quem saúda esta valorosa turma, brilhantemente composta. Nobre doutor defensor público, demais colegas presentes. Esta demanda, excelências, sem tomar o valioso tempo de vossas excelências nessa manhã, que eu sei que a pauta é extensa, o trabalho deste tribunal é extremamente valoroso, mas é um caso extremamente simples de resolução, porque a gente está aqui buscando dois pleitos basicamente em relação ao nosso recurso, que é o aferimento do dano moral, que objetivamente aconteceu no caso, e a legitimidade da central nacional da Unimed. Vossas excelências hoje gozam do plano de saúde da Unimed de Fortaleza, por meio do sistema de intercâmbio, podem utilizá-lo em todo o território nacional, como o sistema de intercâmbio da própria rede da Unimed. Se estivéssemos aqui diante de uma administração pública, de uma autarquia municipal, não teria como a gente fazer qualquer tipo de extensão de direitos e deveres por parte destes órgãos próprios. Mas nós estamos diante de uma rede sistemática de cooperativas que se autodenominam Unimed, voluntariamente, auferindo lucro com isso, porque cada cooperativa que faz relacionamento de serviço de intercâmbio com a outra recebe sua respectiva remuneração. E, inclusive, pode ser mais pela tabela local e pela tabela que é negociada com a Unimed Nacional para que seja feita a compensação da utilização daquela rede. Então, a Unimed São Paulo tem uma precificação, a Fortaleza tem outras, e elas todas estão se comunicando, todas elas se reúnem anualmente, tem todo um sistema de hierarquia e fortalecimento econômico, sem falar da parte didática, administrativa, organizacional, mas, sobretudo, econômico, pela ligação de todas as entidades. A Unimed de Fortaleza, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim. Neste nosso processo, os beneficiários, os autores, eram clientes da Unimed Norte e Nordeste, e como vossas excelências bem sabem, porque foi um caso estrambólico para fins até de mídia aqui em Fortaleza, a carteira da Unimed ela passou para a Unimed Norte e Nordeste, e a Unimed Norte e Nordeste, por razão de aos atos do processo, veio a o seu completo processo disso está em recuperação judicial. E aí o que acontece? Os pacientes da Unimed Norte e Nordeste, que antes eram bem recebidos pela Unimed de Fortaleza, aqui em Fortaleza, passaram a encontrar dificuldade no acesso à saúde. Tem que ficar fazendo requerimento, protocolo, reclamação na ANS. Então, excelências, desembargador Dorival Bezerra, imagine vossa excelência chegar no onde, habitualmente, ao longo de 5 anos, sendo atendido com seu cardiologista de confiança, com seu ortopedista de confiança, e, de repente, não conseguir ser atendido. Apesar da sua utilização em tempo do plano de saúde, apesar de a relação que existe realmente com aquele profissional de confiança, que continua sendo assistido pela Unimed de Fortaleza, mas não, porque a Unimed Norte e Nordeste está demorando para fazer pagamento para a Unimed de Fortaleza. Né? Então, o que aconteceu? A gente tirou o foco do direito constitucional de acesso à saúde dos usuários daqui de Fortaleza
e colocou no ponto econômico dessa relação, porque estaria desequilibrado. A Unimed Norte-Nordeste está demorando 3 meses para pagar a Unimed Fortaleza, 4 meses, ou não está pagando, e aí fica nessa sinuca, em que o usuário ele paga a Norte-Nordeste, mas não consegue utilizar o plano de saúde que importa. E aí, corretamente, a sentença de primeiro grau estabeleceu tanto como na de médico esta corresponsabilidade entre as 3 Unimedes, né? E não foi uma novidade judicial, um serviço de distinguishing ou de overruling diante de um caso único. Este já é um entendimento que é colocado pelo STJ, um precedente nacional, em que, por diversas outras unidades da Unimed também ofertaram as mesmas dificuldades, e as Unimedes locais e nacional vieram a ser condenadas. Então, é isto que vos peço a Vossas Excelências hoje, porque na sentença de mérito, infelizmente, o juiz de primeiro grau retirou o nacional da Unimed do polo passivo da demanda, disse que não existe legitimidade por parte da central Unimed. Proteína, isso é só proteína. Ótimo. Quando, na verdade, existe sim essa responsabilidade. Imagine, Vossas Excelências, que amanhã a Unimed de Fortaleza venha a entrar no Unimed Norte-Nordeste. Por que razões nós deveríamos excluir a central fiscal da Unimed? Gosta da mesma teoria da aparência, forma o mesmo grupo econômico das demais Unimedes regionais. Eu peço a Vossa Excelência que tenha essa sensibilidade, né? Seja pelo Código de Defesa do Consumidor, pela formação do grupo econômico que objetivamente existe entre esses correios. E, no mais, a questão do dano moral, eu acho que essa é mais latente ainda, porque você obrigar o usuário a dar a viagem perdida, a abrir reclamação na ANS, a atrasar exames periódicos, ainda mais na circunstância aqui dos autos do processo, em que ambos os autores são pessoas idosas, têm seus problemas de saúde, já se submeteram a tratamentos cirúrgicos, então eles têm que fazer um acompanhamento periódico irretocável, sob pena de esses mesmos males cardíacos ou que o sejam, como é o caso do seu Joaquim, possam vir de forma latente bater. E aí, infelizmente, não vai dar tempo de fazer um pronto atendimento de urgência, né? Muito melhor prevenir do que remediar. Então, essa é a situação dos autos. A gente tem gente furtando a responsabilidade e impondo a usuários, a beneficiários que precisam de acesso à saúde, o desgaste, a tramitação constrangedora para obter um simples acesso que durante anos, décadas de relacionamento, eles sempre tiveram. Então, vos peço, Excelência, o reconhecimento da legitimidade passiva da Central Nacional da Unimed e o mínimo dano moral, que de fato não vai enriquecer em nada a vida dos autores, graças a Deus tem toda a sua organização, mas também não vai penalizar em nada a Unimed. Agora, é o mínimo que a gente pode reconhecer como reparação da que aconteceu. Se a Unimed não é condenada a fazer pagamento de dano moral numa situação como essa, ela vai sentir mais do que a vontade de criar toda essa celeuma que precisou judicializar para fazer o usuário. Então, nada mais que fiz a aplicação para este caso latente. Muito obrigado, um bom trabalho. Doutor, o recurso foi da autora foi conhecido e parcialmente provido. Eu realmente dei o dano moral, mas excluí a central Unimed do plano, porque não tem nenhum fato ocorrido com eles. É um plano que sequer atua no Ceará. Ele atua em outros estados do Nordeste, mas não no Ceará. Ele não atua, não tem nenhuma relação com essa central Unimed. Então, eu excluí, considerei parte ilegítima. A ementa ficou assim redigida. Apelação cível, combinado com indenização por danos materiais e morais, suspensão da realização de atendimentos e exames, impossibilidade, sentença procedente e resignação do plano de saúde, alegativa de ilegitimidade passiva, não reconhecida, manutenção da Unimed Fortaleza no polo passivo da ação,
e resignação da parte autora, alegativa de legitimidade passiva da Central Nacional Unimed, não reconhecida, danos morais configurados, recursos conhecidos. Apelo da parte ré improvido e apelo da parte autora parcialmente provido, sentença modificada em parte, só com relação à legitimidade e ilegitimidade. Em caso, alega o plano de saúde Unimed Fortaleza que, além da parte autora ser beneficiária da Unimed Norte-Nordeste, esta não vem realizando os pagamentos das despesas de seus beneficiários admitidos pelo intercâmbio. Portanto, restaria nítida a ilegitimidade da Unimed Fortaleza. Contudo, tal argumento não merece prosperar. Alega a parte autora sobre a legitimidade da Central Nacional Unimed e sobre a possibilidade de dano moral. Tais argumentos prosperam em parte. Explico. Após análise acurada dos autos, verificou-se que a Unimed Fortaleza presta serviço diretamente à parte autora. Portanto, a recorrente participa ativamente da cadeia de consumo. Desta forma, provada sua direta atuação em relação consumerista com a parte autora, não há o que se falar em exclusão de sua responsabilidade. E, com isso, a Unimed Fortaleza é responsável solidária por qualquer danos causados aos consumidores advindo do contrato em discussão. Quanto à legitimidade da Central Nacional Unimed, tem-se que esta não merece prosperar, pois a referida unidade não atua nos planos de saúde do Estado do Ceará, restando sua abrangência restrita a outras localidades do país, isto é, a Salvador, São Paulo, Brasília e São Luís. Além disso, percebe-se, conforme os documentos apresentados nos autos, que não restou comprovada a existência de vínculo entre a parte autora e a Central Nacional Unimed. Ou seja, não há comprovação de que a CNU tenha prestado serviço ao contratado com a parte autora. Configurado o dano moral, fixo quanto indenizatório no valor de 5.000 para cada autor, totalizando a quantia de R$10.000, valor que mostra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Recursos conhecidos, apelo da parte ré improvido e apelo da parte autora parcialmente provido, sentença modificada em parte. É como voto e pergunto ao desembargador José Evandro se mantém o voto provisório. Mantenho, senhora presidente. Acompanho integralmente Vossa Excelência. E o desembargador Duval? Também acompanho, senhora presidente. Proclamando o resultado, o recurso da parte autora conhecida e parcialmente provido, recurso da parte promovida, conhecido e improvido. Obrigada ao doutor Marcos Levi. Né? Me permite a intervenção, doutora. É a doutora Maria do Livramento, porque aqui no site tem. Pronto, aqui no Teams não está saindo aqui a imagem de Vossa Excelência. Mas eu saúdo a doutora, aqui muito admiro. Um bom trabalho a todos, os novos embargadores. Um bom trabalho, tchau. É porque eu tenho que abrir o programa aí, cobro. Não sei por quê. Está me vendo agora, né, doutor? Aqui, ó. É porque aqui está.
Eu estou vendo um monte de embargador só do Suzane. Também vai, Vossa Excelência. Tá bom, doutor. Bom trabalho. Bom dia a todos. Um abraço. Agora passamos para os requerimentos dos processos embargador Evandro. Só tentando destravar aqui, presidente. Eu vou um probleminha aqui, doutor. Ele não está. Eu vou anunciando aqui o processo. Pois não, desembargador. É o número 207 da pauta. É um agravo de instrumento 062-59-87, dígito 10 de 2022. O agravante é Lúcio Flávio Salazar Primo Neto. O advogado solicitante é Mariana Guerra. Agravado G.D.S.P.C.C.D.S. O agravado D.P.C.C.D.S. O relator desembargador Evandro Nogueira Lima Filho. O agravante solicitou. Senhora presidente. Esse processo tem relação com o outro? Isso. Qual é o número da pauta? A pauta 207 e 208. Então, os dois serão sustentados pelo mesmo advogado. Isso. E num tempo só, viu, doutora? Pode sustentar os dois. Eu vou anunciar o outro. É o 208 da pauta, é um agravo de instrumento 0629684, dígito 10 de 2022. O agravante é GDSRPSCCDS. E o agravante é... Dois agravantes, né? DDPSRPCDS. Agravado LSPN. A advogada solicitante é a mesma, doutora Mariana Guerra, que deverá sustentar os dois ao mesmo tempo. O advogado, o relator é também o desembargador José Evandro Nogueira Lima. O agravado solicitou, doutor. Doutora, a senhora dispensa a leitura do relatório dos dois processos? Dispenso sim, Excelência. Então, tem a palavra pelo prazo regimental. Perfeito, muito obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os nobres desembargadores, aqui na presença da desembargadora presidente, doutora Maria do Livramento, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública aqui presentes, demais colegas advogados e serventuários, meu muito bom dia a todos. Pois bem, trata-se aqui de um agravo de instrumento interposto em face da decisão de folhas 199 e 203 dos autos de origem. Excelências, essa decisão em comento, ela fixou alimentos no patamar de 10 salários mínimos a esses dois menores. Houveram esses dois agravos de instrumento, né, as mesmas partes e o mesmo objeto, um interposto pelo alimentante e o outro pelos alimentandos, no caso, os menores. A necessidade dessa sustentação oral se dá pelo fato de que, basicamente, todas as despesas apresentadas pelos menores estão ou superfaturadas ou essas despesas não existem. Então, portanto, obviamente, essas despesas, inclusive, não estão comprovadas. Então, assim, a título exemplificativo, a gente pode trazer aqui, foi colocado R$400 mensais com gasto com fardamento, que a gente sabe que isso não existe, R$4.000 por ano por criança em material escolar, que nós sabemos que isso também não existe. Inclusive, foi acostado pelo alimentante o real valor, então temos aí uma diferença de quase R$3.000. A criança não faz karatê. A título de alimentos,
né, de mercantil, carne, ovos, foi colocado um patamar, excelências, de quase R$ 4.000 para 2 menores que não têm nenhuma doença, não têm nenhuma necessidade de uma alimentação especial, né? São menores entre 3 e 6 anos, são 2 crianças. Então, nada justifica esses valores tão elevados. Temos ainda valores de R$ 800 de fraldas. Essas crianças não usam mais fralda. O menor usa talvez uma fralda ao dia, né? Ele está na fase do desfraude. Foi colocado R$ 1.300 a título de gasolina. Isso não existe. R$ 1.500 de lazer, R$ 900 de vestuário. Então, assim, não vou aqui tomar o tempo de Vossas Excelências detalhando cada uma dessas despesas, mas, de fato, são despesas superfaturadas, despesas inexistentes. Há ainda despesas com moradia que foi colocado dessas crianças no proporcional como se eles representassem 2/3 do total de condomínio, IPTU, empregada doméstica, quando, na realidade, esses menores residem com a mãe, que os representa nos presentes altos, com o tio, irmão da mãe, e com a avó materna. Então, esses menores, eles representam, na verdade, 2/5 dessas despesas com moradia. Então, temos aí, né, eu já elenquei aqui diversas despesas que foram superfaturadas, obviamente despesas que não foram comprovadas, porque, de fato, essas despesas não existem. Então, a gente consegue perceber essa ausência de comprovação documental, essa ausência da comprovação da necessidade desses menores, isso é muito claro, né? Não há comprovação nos autos desses valores exorbitantes que foram apresentados por esses menores. E outros 2 pontos que valem a pena ser frisados aqui é sobre a capacidade financeira desse genitor e a possibilidade da genitora desses menores, né? Então, temos aqui um genitor que foi comprovado que ele encerrou a atividade em uma das empresas. Vários dos imóveis que foi falado que são deles, né? Uma casa de campo, uma casa na lagoa, um apartamento, foi comprovado que a propriedade não é dele, a propriedade não é do senhor Lúcio, isso está nos autos. Foi comprovado também que ele ainda perdeu um prolabore por uma das empresas que foi descontinuada, então o valor de mais outro de R$ 8.000 deixou de fazer parte da renda dele. E, em contrapartida, temos a capacidade financeira, a possibilidade, né, e complementando esse trinômio alimentar, da genitora desses menores. Né? A genitora desses menores se apresenta como fora do mercado, quando, na verdade, nós comprovamos que ela é uma arquiteta, ela é fundadora de um escritório de arquitetura, foi colacionada aos autos diversas imagens dos projetos arquitetônicos que ela realiza, então projetos de luxo que já, consequentemente, revela aí, né, a natureza dos seus clientes, e ela está simplesmente desobrigada financeiramente para com os filhos, porque a pensão alimentícia no patamar fixado, ela é, na realidade, superior à real necessidade dessas crianças, né? Então, assim, esse pleito aqui é mais a título, tudo isso está exemplificado nos autos, está constatado nos autos, tanto do agravo de instrumento interposto pelo alimentante, quanto nas contrarrazões do agravo interposto pelos menores, e acredito que Vossas Excelências conseguiram analisar e ver tudo aqui falado. É realmente mais a título de esclarecer e pontuar esses pontos que são, de fato, muito relevantes para o caso em tela. Então, nesse sentido, a gente requer, né, que seja admitido, conhecido e provido o agravo interposto pelo alimentante, pelo senhor Lúcio. Agradeço a todos a oportunidade e encerro aqui a minha sustentação. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao desembargador Evandro para a apresentação do voto. Pois não, senhora presidente. 207, 208, Eminentes pares, né? são 2 agravos de instrumento em que há apenas a inversão de polos, não é? Trata-se de essas insurgências, requerendo a majoração de uma pensão fixada no juízo originário e a outra pela redução. Como comezinho nesse órgão jurisdicional, se torna até difícil revisar esse tipo de decisão, porque o agravo se sustenta apenas em
início de cognição, não é, desembargador Darival? Nesse sentido, eu mantive na íntegra os alimentos fixados na origem, não é? Há evidências de que a possibilidade contributiva do alimentante e, de outro lado, que a mãe também possui essa possibilidade contributiva e, portanto, deve auxiliar, não é, na manutenção dos menores. Ok? Eu vou me cingir, senhora presidente, a ler apenas o frontispício, como diz o desembargador Darival Bezerra. Ele é que lembra o frontispício. Eu copiei dele, presidente. A expressão. Ele é que... Eu estou plagiando. Não, mas isso foi eu. Olha o plágio, não pode não. Agravo de instrumento e direito. Isso com relação, senhora presidente, ao de pauta 207. Sim, a sequência, né? A cabeça da ementa está redigida da seguinte forma: agravo de instrumento, direito de família, fixação de alimentos provisórios, responsabilidade solidária dos pais, pedido de redução da verba, cognição sumária, dilação probatória, indicação de rendimentos incompatíveis com o padrão de vida ostentado, aplicação da teoria da aparência, sinais exteriores de riqueza, observância ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, recurso conhecido e improvido, decisão mantida. Quanto ao outro, senhora presidente, a proposta de emenda traz o seguinte: fixação de alimentos, responsabilidade solidária, pedido de majoração de verba, que já se trata de majoração, cognição sumária, alegação de sinais exteriores de riqueza que demandam dilação probatória, observância ao trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Recurso conhecido e improvido, decisão mantida. É como voto, senhora presidente. Desembargador Durval. Acompanho, senhora presidente. Nos dois processos? Nos dois. E o desembargador Darival? Eu quero, antes, senhora presidente, cumprimentar a doutora Mariana e parabenizá-la pela sua brilhante sustentação oral. Com relação aos votos, já fiz provisoriamente, e agora eu quero ratificar o voto provisório e acompanhar o eminente relator. Em ambos os recursos, em ambos os agravos. No processo 062-9587, dígito 10 de 2022, o resultado ficou o seguinte: recurso conhecido e improvido. Já no recurso, no agravo 062-9684, dígito 10 de 2022, o resultado foi o seguinte: recurso conhecido e improvido. Recurso conhecido e improvido. Ambos são conhecidos e improvidos, né? A matéria será melhor deslindada, senhora presidente, no juízo originário. Obrigada, doutora Mariana Guerra. Nós temos agora um da origem Lavra da Mangabeira. É uma apelação civil 0050-809, dígito 81 de 2021. O apelante é Francisco Vieira da Silva e o apelado Banco Itaú Consignado S.A. A advogada solicitante é também Vitória Jerônimo Cunha. Penúltimo. Doutora Vitória está presente? Sim, estou presente. Bom dia a todos. Doutora, dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, tem a palavra por 15 minutos. Obrigada.
Meus cumprimentos novamente a todos que compõem a quarta Câmara. Em síntese, a parte autora alegou não reconhecimento de contrato de empréstimo consignado com o réu. Após a instrução do feito, o juízo proferiu a sentença, julgando improcedente a ação, considerando que o contrato foi lícito e que o recorrido logrou êxito em demonstrar a existência do vínculo contratual. Não satisfeita, a parte autora interpôs o recurso, tendo o intuito de reformar a sentença, procedimento totalmente infundado, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Preliminarmente, no presente caso, não faz jus à necessidade de perícia grafotécnica, uma vez que, com a apresentação de provas robustas pelo banco réu, o juízo julgou não haver nenhuma irregularidade. O banco réu procedeu à análise comparativa das fotos retiradas e apresentadas pelo cliente por meio de selfie e da foto constante no documento apresentado por ele, atestando assim a veracidade. No mérito, em que pese as alegações, o banco trouxe aos autos o contrato, ora questionado pela parte autora, trazendo de forma expressa, em campo visível, a modalidade de empréstimo consignado, trazendo também o comprovante de disponibilização do empréstimo por meio de TED. Ressalta-se que a parte autora alegou condição de analfabetismo funcional, todavia não logrou êxito em demonstrar tal condição, uma vez que anexou aos autos documentos pessoais devidamente assinados. Destaca-se ainda de que cabia à parte autora o ônus de realizar a juntada do seu extrato bancário, comprovando o não recebimento e utilização do valor liberado pelo contrato ora discutido, o que não se verifica da análise dos autos nos autos. Portanto, não procede o pedido de dano moral, já que não houve ato ilícito, e sim exercício regular de direito. Na possibilidade de acolhimento do recurso, requer que a condenação em danos morais respeite aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Quanto ao dano material, não há que se falar em reparação, visto que a contratação do empréstimo foi legítima, logo não há o que se discutir acerca da suposta indenização em dobro, agindo a autora sobre litigância de má-fé. Nestes termos, essa sustentação, requerendo que seja negado o provimento ao presente recurso de apelação, com a improcedência total dos pedidos formulados. Requer ainda a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Agradeço a oportunidade. Devolvo a palavra ao desembargador Evandro. Pois não, senhora presidente. Cumprimento a doutora advogada. Matéria bastante conhecida desta Câmara, tá? Esses empréstimos consignados. E minha proposta de voto traz a seguinte ementa: ação declaratória de nulidade, inexistência contratual acumulada com repetição de débito e indenização por danos morais, com pedida de tutela provisória, empréstimo questionado, improcedência na origem, contrato originário relativo à suposta amortização não apresentado pela instituição financeira, incidência de desconto sem lastro, dano moral reconhecido, devolução do indébito na forma simples antes de 30 de 3 de 2021 e em dobro após essa data, consonância com a tese firmada no EARESP 676608 do Rio Grande do Sul. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença modificada neste ponto. Desembargador Durval, mantém um voto provisório? Mantém o voto provisório, sendo pela modificação parcial da sentença. E o desembargador Darival? Cumprimentando a doutora Vitória Cunha e parabenizando pela sua sustentação oral, senhora presidente, a matéria realmente, como disse o nobre relator, que é recorrente. E tem farta jurisprudência aqui desta Corte e de mais câmaras aqui do Tribunal de Justiça e do STJ. Então, eu acompanho o relator sem tugir nem mugir. Tugir é bom demais. Sem tugir nem mugir. Tá certo. Sem falar alto nem baixo. Então, proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e parcialmente provido. Não sei como ainda tem processo dessa natureza, né? Porque toda
Toda a sessão. Obrigada, doutora Vitória. Agora, o último processo é de Pedra Branca. É uma apelação cível 0007369, dígito 35 de 2018. É o Banco Itaú, o apelante, consignados. O advogado solicitante é Henrique Herbert Acioli de Souza e o apelado é Francisca Vieira da Silva. O apelante solicitou, quer dizer, o Banco Itaú. E o relator, o desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. O doutor Henrique Herbert está presente? Chame aí mais umas 2 vezes. Por gentileza, doutor Henrique Herbert. Doutor Henrique Herbert. Tá não, desembargador. Qual o resultado aí, desembargador Evandro? Senhora presidente, idêntico ao que eu trouxe É o prêmio. Anteriormente a julgamento, recurso conhecido e não provido, sentença mantida, senhora. Desembargador Durval. Senhora presidente, eu também acompanho e... Desembargador Darival. Mantém também a decisão acompanhando o eminente relator. Proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e improvido. E terminamos. Vamos confirmar os votos provisórios, paciência. A patroa aí vai te levar para o médico. É só pedir. Vamos confirmar os votos provisórios. Enquanto o desembargador Durval está aqui, eu queria só, depois do meu aniversário do nosso amigo Albuquerque, 25. Eu queria pedir um voto de parabéns já, porque vai chegar exatamente no dia do aniversário dele. Desembargador, eu acho que ele está de luto, né? Tá. A doutora Liduína não veio hoje, comunicou ontem que não poderia vir hoje. Tem a doutora Suzane no lugar dela, porque disse que tinha morrido a irmã dela. Então, se a irmã dela é a irmã dele, né? Então, um voto também de pesar, parabéns e ao mesmo tempo de pesar pelo falecimento da irmã, né? Eu estou de pleno acordo. Desembargador Durval, de acordo? De acordo, senhora presidente. Então, vamos agora confirmar os nossos votos provisórios. Desembargador Darival. Confirmo os meus votos provisórios, inclusive com relação ao processo 062 9539-22-2020, que eu estou pedindo vista para o melhor exame. Embora o julgamento, a decisão do desembargador Durval esteja muito bem prolatada, mas eu estou com uma pequena dúvida. Eu quero melhor examinar, senhora presidente. Viu? Vamos deixar ele terminar aqui, desembargador Durval. Qual é o número do processo? Vamos dar o resultado, porque está dando problema nesses pedidos sem dar o resultado. Vamos dar o resultado. Qual é o resultado do seu processo que ele está pedindo vista? Qual é o número da pauta? 062-9539-22-2020. Só isso. E essa apenas uma ligeira... Foi, porque ele não votou e pediu visto. Foi. Embora tenha visto a sentença, aliás, o acordo. Mas o resultado do seu... Parcial provimento. É Alberto Veras, o nome do agravante? Alberto Veras Carapeba. Veras Carapeba e agravado Joseph Anavian. Eu estou com o resultado aqui, eu posso até dizer que né? O recurso foi conhecido em parte e provido na parte conhecida. É isso? O senhor está pedindo vista. Vista concedida. Para e confirma o restante dos... Presidente, então, assim, como o desembargador Darival pediu vista, eu já havia votado, peço que seja desconsiderado o meu voto provisório. Então, voto desconsiderado, desembargador Bezerra. O senhor confirma todos os seus votos? Confirma que é uma questão de saúde. Então, vai embora, pode ir. Desembargador Darival, confirma os seus votos provisórios. Confirmo. Desembargador Bezerra. E dos que eu votei provisoriamente. Desembargador, eu também confirmo todos os meus votos provisórios. Então, expressa-se ofício para o desembargador Emanuel e Liduína, né, também.
Duína também. Né? O Ministério Público se acosta, Excelência, aos votos. E a Defensoria Pública também, a postulação do eminente desembargador Darival. Aí eu determinar a expedição do ofício para os dois, né? Sim. E todos os votos, todos os processos estão com os votos provisórios confirmados. Mas algum requerimento? Paz e bem para todos. Amém. Paz e bens, como sempre, né, desembargador? Declaro encerrada a sessão. Boa semana a todos, bom trabalho. Um abraço, doutor Casal Augusto, doutora Suzane. Fiquem com Deus.